colegas vereadores, voltando a essa tribuna para falar de alguns assuntos que eu considero de suma importância. Estou como líder do governo, mas me sinto extremamente à vontade para apontar algumas situações que considero de muito frias. A gente sabe que a Prefeitura Municipal é uma pessoa jurídica, a Secretaria de Educação também, mas, ao mesmo tempo, a lei é muito fria, mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar para que os trabalhos, as políticas públicas possam ser executadas, nós necessitamos de pessoas, de seres humanos, com sentimentos, com boletos, com situações que, nesse momento, eu considero assim, salutar para ter dignidade de vida. Um dos pontos que eu queria elencar hoje, em relação ao prefeito, educado, inteligente, estudado, sabe equilibrar as contas públicas, as receitas com as despesas. Até agora, participei de todas as reuniões que foram encaminhados o relatório de gestão fiscal, como presidente da Comissão de Finanças, venho acompanhando as finanças do município. Até quero já te avisar, Tiãozinho, se der certo para você, que a gente possa reunir para ver o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre de 2022, na quarta-feira, às 9h, junto com o vereador Vinícius e demais vereadores. Eu considero de suma importância esse trabalho de acompanhamento da receita e da despesa e dos preceitos constitucionais que devem ser gastos na educação e na saúde e os demais também, para que depois a gente possa estar encaminhando, que foi prestada essa conta aqui, para encaminhar para o Tribunal de Contas, né? Então, na quarta-feira, se tiver bom para o senhor e para o vereador Vinícius, que junto comigo fazem parte da Comissão de Finanças, nós iremos acompanhar sobre receitas e despesas do município. Uma situação que o Nego falou aqui, a gente vê também o Lucas Thiago batendo muito nesse sentido, ouvindo a população araguarina, é sobre o trânsito na Avenida Bahia. Eu não sei quantas vezes eu já apresentei aqui requerimentos para que algo seja realizado ali naquele setor, e, como diz o Nego, vou estudar, e os 4 anos estão já pela metade, né? E a gente não viu nada ser feito ali. Inclusive, na semana passada, antes daquela morte daquele ciclista, que foi um relojoeiro da nossa cidade, ali na Marciano Santos, que todo mundo, o seu Estevão, ele veio a óbito num acidente ali na avenida. Eu tinha ligado para o Camargo, para o adjunto do trânsito. Está até gravado ali no meu celular. Ali tem a Avenida Alesse, tem a Avenida a de cima, que a minha irmã mora, tem aquelas bifurcações que saem ali da Chácara Sinhazinha e acaba ali naquela rotatória da Avenida Bahia. Tem a situação ali da Padre Lafayette. Então, ali, eu até falei para ele a dificuldade, principalmente, que tem uma escola pública, o Padre Damião. E ali as mães descem a avenida e já viram para entrar na Ugalés, que é a rua da escola Padre Damião. Então, de bicicleta, com crianças na garupa. Então, assim, são situações que não dá mais para estudar. Então, não dá mais para falar que está estudando, que vai encaminhar a engenheira lá, as estudiosas lá, para ver o que pode ser feito. Algo tem que ser feito. Foi um idoso, pode ser outras pessoas. Então, aquela situação caótica da Avenida Bahia, após também a Chácara Sinhazinha, que ela recebe outro nome, né? E as demais ruas ali que as bifurcações acabam todas próxima à rotatória da Avenida Bahia, é algo que tem que ser olhado com muito carinho pela administração pública. Eu considero aquele lugar ali
um dos mais perigosos da cidade de Araguari, o trânsito ali. Em relação ao pedido de recursos por uma escola pública, não sei se o senhor ouviu, fui procurada por pais da escola do CEMEI, Centro Municipal Hermenegildo, que a direção da escola e os administradores solicitando recursos para as crianças para trocar lâmpada, para trocar torneira. Escola pública é gratuita, então nós não podemos solicitar recursos às crianças para eles pedirem para os pais para arrumar a escola. A partir do momento que existe uma escola pública, seja ela estadual, federal, municipal, tudo é gratuito. E cabe à administração pública manter essa escola, a manutenção dessa escola, para que as crianças possam continuar o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é perigoso, essa situação é muito perigosa. E no Estado, quando isso acontece, os representantes, as pessoas que são responsáveis por esse pedido de dinheiro, de recurso, são exoneradas, Tiãozinho. São exoneradas do Estado. Pode ter sido eleita pela comunidade, pode ter sido passado em uma prova. Então, eu peço àqueles que estão nos ouvindo, da Secretaria de Educação, o procurador do município, que tome conhecimento disso e tome uma medida em relação a isso. Está pedindo dinheiro para as crianças. Estou ali, estou com tudo ali. Do papel, o jeito que vê o papel, o nome da criança, eu tirei para não expor a criança. Então, isso é muito sério. Outra situação que eu pediria também, eu liguei agora para o tenente, da nossa audiência pública aqui, ficou definido que o prefeito iria receber aqueles de processo seletivo que estão no cargo de vanzeiros. E, como diz a DEDA, tem 10 dias. Eu liguei agora para o tenente Luciano e cobrei dele uma posição, se conseguiu marcar com o prefeito essa reunião, para que ele possa recebê-los e ouvir as reivindicações desses motoristas, que levam o bem mais precioso das escolas, das fazendas, das casas na zona rural, para as escolas, que são as nossas crianças. Outra situação que eu queria elencar aqui é a situação do plano de cargos e salários, Tiãozinho, para as pessoas que fizeram o concurso da prefeitura, que são efetivos, que estão aguardando há muitos anos e que entraram em cargos de ensino médio. Então, é muito interessante, prefeito, que o senhor encaminhe essa Casa de Leis, esse plano de cargos e salários, para aqueles que têm curso superior das outras secretarias e também para aqueles que têm só o ensino médio e que estão aguardando esse plano de cargos e salários. Fundamental também, para os demais, né, que não foram contemplados nem na saúde, nem na assistência social. Outra situação que eu vejo que está dando muito problema, já tem servidores que optaram por 40 horas na saúde, como as técnicas de enfermagem, e já tem outras que já faziam 40 horas. As que estão optando agora, já receberam agora com aumento, e as antigas, de um concurso que era por 40 horas, estão aguardando o secretário de administração e o prefeito municipal colocar os salários com isonomia. Então, é a mesma situação de ensino, são técnicas de enfermagem, as mesmas atribuições, e estão recebendo diferente. As que já estão há mais tempo, se não me engano, são 5, até agora não receberam. Então, assim, está precisando agilizar essa situação, ou então, depois, na hora que assinar com rapidez, retroagir e pagá-los a diferença. Tem já requerimento, tem já o ofício da doutora Marislene, tem já o parecer jurídico do doutor Cristiano. Então, o que está faltando?
Tem, por exemplo, um caso também, e peço que, nesse caso aí, já coloque todos os técnicos de radiologia. Tem um caso de um menino lá da Policlínica, de um técnico de radiologia, que entraram, acho que, se não me engano, esses são 5 ou 6. 3 entraram e ganharam na justiça receber por 2 salários. Entraram juntos. Os outros entraram separados e ganharam também. Ficou só um que entrou sozinho lá e perdeu. Tem vários anos que esse servidor não ganha o salário porque ele não ganhou na justiça junto com os outros. Então, equiparação salarial, isonomia salarial, isso tudo é olhar o servidor com amor, é olhar o servidor com carinho, é ter critérios. Então, eu peço também a situação que coloque lá, junto com esses técnicos de enfermagem, os técnicos de radiologia, que, por lei, ganharam receber 2 salários mínimos por mês. Outra situação que eu queria ver com você também, Tiãozinho, para o senhor me ajudar à frente do sindicato, sobre acordos. A gente sabe que, quando um valor é demasiado, acima de R$ 7.200, esses valores entram para precatórios, entram como precatórios. E os precatórios, quem conhece a legislação aí, sabe que eles são pagos por ordem cronológica. Então, não pode passar na frente, né? Se aquele... Eu creio que agora já está pagando de que ano? Está pagando ainda de 2015 esses precatórios, entendeu? Então, dependendo do tribunal, está bem atrasado e a prefeitura paga um valor por mês de precatórios. Aí, se é mais de 7.200, eles pedem o servidor para fazer um acordo. Aí, por exemplo, um acordo, aí passou de, vamos supor, 20 mil. Aí o servidor está precisando tanto do recurso que vai lá e fala, não, eu assino aqui, eu me manifesto nesse processo e aceito o acordo de R$ 7.200. Aí faz o acordo, aí vê, não, nós vamos fazer o acordo, mas nós vamos dividir em 3 vezes, ou nós vamos uma vez só. Fez o acordo, Tiãozinho, e não está pagando. Tem aí mais de 40 servidores, que eu tenho conhecimento, que já fez o acordo e que a municipalidade não paga esses servidores. Então, não é acordo. Aí falaram que vai fazer igual os precatórios, vai ser por ordem de chegada. Então, isso, eu acredito, vou estudar melhor a legislação, que se fez o acordo tem que ser pago, né? Não existe essa situação de ficar de novo igual precatório, aí, por ordem cronológica. Então, é algo também que mexe muito com a gente, e que a gente vê que não pode continuar ocorrendo, né? Eu queria agradecer aqui a secretária de Saúde, a Fernanda, em especial, que cuida muito das nossas emendas impositivas, que é metade do recurso de 1,2 da receita corrente líquida, dividido por 17 vereadores, dividido por 2, né, que é o valor que a gente encaminha para a saúde. Que uma emenda minha, impositiva, foi cumprida, e eu terei o prazer de entregar, se não me engano, amanhã, que são as fraldas geriátricas para os nossos idosos que estão institucionalizados no Abrigo Cristo Rei e na Sociedade São Vicente de Paulo. Há poucos dias, acompanhando aí as notícias da cidade, houve um pedido para que as pessoas doassem essas fraldas geriátricas para esses idosos. Então, eu vou ter essa satisfação de entregar amanhã essas fraldas geriátricas aos nossos idosos que estão institucionalizados, já estão sem as famílias, já muitas vezes não têm esse vínculo familiar, muitos ficam lá, né, sem as visitas dos familiares, a gente não sabe os motivos pelos quais as famílias não estão com esses idosos, mas cabe ao município também contribuir com esses abrigos para poder cuidar dos nossos idosos. Eu fico feliz com o cumprimento dessa emenda. Eu sei que é uma gotinha num oceano vasto de tantas dificuldades, de tantos problemas, mas, como diz lá o Betinho, né, que a gente possa carregar uma gotinha para ajudar
a diminuir os problemas a apagar o fogo da floresta, né? Eu termino aqui que algumas situações na educação eu considero mesquinhas, pequenas, difíceis e coisa miúda, e eu penso que essas atitudes não podem continuar, e quem elege as pessoas são as pessoas mais... Quem elege os representantes, com certeza, são as pessoas mais pobres, principalmente porque tem mais pobre que rico, né? A gente viu aí, é inversamente proporcional. A riqueza do mundo está na mão de 5% das pessoas. Os outros 95% são considerados pobres. Então, 95% da população, 95% da riqueza está na mão de 5% das pessoas. E 95% da população fica com os outros 5% das riquezas. Então, é inversamente proporcional, e a gente vê a dificuldade, e quem elege a gente são as pessoas pobres. E essas pessoas insatisfeitas, um dia conversa com um, outro dia conversa com outro, outro dia conversa com outro. Eu tenho certeza que o nosso prefeito foi muito bem avaliado, aí nesses 2 primeiros anos, chegou a quanto por cento de popularidade? 87% de aceitação, de popularidade. Até a gente nunca tinha visto isso aqui, né? Mas eu tenho certeza que agora, com algumas medidas de alguns secretários ou de algumas pessoas que estão no governo, acobertados pelo prefeito, com o aval do prefeito, tem diminuído essa aceitação. Se fizer uma medida agora, se fizer uma pesquisa, já diminuiu um pouco. E se ele vai tentar uma reeleição, se ele quer voltar a ser prefeito de Araguari, algumas peças têm que ser mexidas ou algumas situações têm que ser revistas. Principalmente, trânsito na Avenida Bahia, escola gratuita, sem cobrar taxa de aluno para comprar torneira e trocar lâmpada, acordos onde os servidores abriram mão de recursos, de trabalho, do suor do seu trabalho, para poder ter um acordo e receber o recurso, e até agora não conseguiram. Servidores que ainda esperam por um plano de cargos e salários de ensino médio e ensino fundamental, motoristas de vans, servidores que optaram por 40 horas e já estão recebendo, e os demais que já faziam não têm o mesmo salário. Então, são muitas situações que podem, Tiãozinho, dar motivos para ações judiciais. É claro que a ação judicial demora, depois cai em precatório. Essa situação de mandar embora também esses 70 e tantos servidores sem critérios, não tem avaliação de desempenho, escolheu a ermo assim, as pessoas, mandar embora sem conversar, sem dialogar, elas estariam no cargo por 1 ano e 8 meses, de acordo com a Constituição Federal, usar a lei de responsabilidade fiscal, falando que ultrapassou os limites, não é verdade, os limites são 54%, mesmo se isso ocorresse, os tribunais dão um prazo para as prefeituras se organizarem, começa primeiro com 20% dos cargos comissionados, então, começa primeiro com 20% de cargos comissionados, depois sim com processo seletivo, depois prováveis estáveis. Então, a lei fala isso. Então, usou uma lei, demitiu, as pessoas procuraram a gente, ligaram, pediram para ajudá-las. Então, é uma situação que diz que ia mandar embora mais 80. Então, assim, usada prerrogativa, que ultrapassou os limites prudenciais de 54%, de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não é real, porque nós somos da Comissão de Finanças, Tiãozinho, e sabemos que isso não ocorreu. Então, tudo isso vai trazendo uma insatisfação do servidor público, uma insatisfação do cidadão, e ele conversa com um, conversa com outro, a gente se sensibiliza
com essas pessoas. Então, tudo isso vai diminuindo essa pesquisa do prefeito de aceitação, que chegou a 87% da população. Bem tranquila sobre o que estou falando aqui, não estou perseguindo ninguém, não tenho esse interesse, não faz parte da minha índole perseguir ninguém. Posso dizer que sou extremamente experiente na administração pública, como representante do povo nessa casa, como secretária já de 2 pastas. Algumas situações, assim, podem ser resolvidas sem causar esse pranto e essa insatisfação das pessoas. Mexer com pessoas, mexer com mulheres que são arrimo de família, com servidores que fizeram compromisso, que iriam ficar na administração pública por 1 ano e 8 meses. Mexer com os pequenos, quando muitas vezes a gente vê que gasta muitos recursos com outras ações que não podem ser tão importantes como educação, saúde e assistência social. Priorizar essas pastas é fundamental para qualquer governo. Então, assim, não consigo imaginar que teve um corte de servidor e que esse corte foi na educação. Quando a gente vê aí que tem meninos, alunos de educação infantil, que tem, por exemplo, mais de 27 na educação infantil por recreadora. Isso é humanamente impossível. Então, assim, a gente quer que eles tenham a vaga, sim, mas, ao mesmo tempo, nós não queremos sacrificar essa recreadora, essas recreadoras, porque, senão, daqui a 1 mês, elas estão doentes também, vão ter que sair de licença e vai ter que pôr outra lá no lugar para dar conta do rojão. Então, estou falando assim como uma mulher experiente, como uma pessoa que ama a educação, os profissionais que atuam nela, as crianças que necessitam dela, os jovens que necessitam dela, e que, se for haver cortes, que haja critérios, tá? Esse servidor não é assíduo, ou esse servidor não desempenha um bom trabalho. Para isso, nós já tínhamos que ter aprovado aqui a avaliação de desempenho, né? A gente fez isso, mas ela ainda não começou a funcionar, porque o plano de cargos e salários foi só para a saúde e para a assistência social. No mais, é isso. Desejo que o prefeito ajuste essas situações. É um bom prefeito, tem feito um trabalho bacana, mas, nesses últimos tempos, tem deixado algumas pastas, principalmente, eu falei aqui, da situação dos motoristas de van, de pedir recurso para arrumar a escola, de servidores que foram demitidos, a educação tem como que chama? As secretárias que fazem parte da comissão de governança. Então, tem muita cabeça pensante aí para não errar, para não tropeçar, para não tomar atitudes antidemocráticas e nada republicanas em relação aos servidores e às escolas públicas da cidade de Araguari. É isso. A todos uma boa tarde. Pois não. Me dá um pedacinho do seu tempo, você me concede a palavra? Temos 6 minutos. Não é rapidinho, é só para comentar sobre o precatório, que o próprio governo nos procurou lá no sindicato para fazer um termo, né, para aqueles servidores que têm direito ao precatório, que foi uma ação vencida por nós, para abrir mão para receber RPV, né, que são de pequenos valores, né? Isso. E assim, isso foi feito, né, a pedido do governo para tentar um acordo, né? Vários aceitaram, procuraram o sindicato, assinaram o termo, mas, infelizmente, a gente está aqui querendo bancar a oposição, não. Que se eu quisesse ser oposição, eu estou tentando ajudar a resolver, com certeza. Porque, infelizmente, o Renato, como você disse, prefeito, bom prefeito, um dos melhores que a gente já teve a oportunidade de acompanhar, e demora demais para tomar decisões.
às vezes, né, está preocupado com muita praça, com muito, né, asfalto, não sei o quê, mas tem algumas decisões que têm que ser tomadas de imediato. Se chama o servidor para fazer o acordo, né, então paga o acordo. Agora fica enrolando para quê? Isso é que eu não entendo. É capaz que os precatórios saem primeiro do que os acordos, né? Então, assim, verdade. Mas obrigado pela a gente está usando aqui a tribuna para contribuir. Não tem aqui ninguém contra o prefeito. Até acho que ele vai ganhar de novo, espero que dê certo, mas algumas situações devem ser ajustadas, ajustar as velas para que o navio possa continuar navegando. E algo que a gente tem que valorizar bastante é aqueles que cuidam para que o navio navegue, que são os servidores públicos, tá? Que realizam o trabalho, que nem eu, nem o Tiãozinho, ele é, né? Nem o PC também que nem eu, nem o Tiãozinho, nem aqueles que estão, o Tiãozinho nem eu, nem aqueles que estão em cargos do legislativo não vão agir. Porque quem vai lá trocar uma fralda de uma criança na educação infantil é a recreadora, é a pessoa que cuida lá. Agora, igual o Tiãozinho falou, a pessoa faz uma merenda escolar e ela não pode comer? Onde está escrito isso? Em que lei que está escrito isso? Eu nunca vi. Eu entrei no magistério com 17 anos. Onde está escrito isso que a pessoa, o professor, não pode tomar o lanche junto com as crianças? Primeiro oferta para as crianças, lógico, mas está doida, a pessoa fica ali 8 horas, igual uma recreadora. Ela vai levar uma marmita, não pode esquentar a marmita. Onde está escrito isso? Se eu fosse elas, eu fazia um fogãozinho lá de fora, né? Punha fogo e abanava e falava, não vou esquentar aqui. Então, tem coisas muito miúdas, muito pequenas, e que, às vezes, trazem uns arranhões muito grandes e profundos. É isso. A todos, muito obrigada.